A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, você que me ouve neste momento. Vamos refletir com a palavra de Deus. E desta feita eu trago para você Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que para isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Uma outra parte caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, aquelas plantinhas que nasceram se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Mas uma outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram, sufocaram as plantas. E a outra parte caiu em uma terra muito boa e deu boa colheita, uns a 100, outros a 60 e até 30 por um. Aquele que tem ouvido, ouça o que diz a palavra. E aí os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que fala o povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve neste momento, para que a gente possa entender melhor essa pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, porque o Senhor naquele momento estava pregando por parábolas, e o que a gente observa aqui é que essa parábola ela foi a chave para entender as outras demais, porque quando o Senhor disse a ele: a vocês foi dado o conhecimento do mistério dos céus, mas a eles não. E quem tem será dado a este e terá grande quantidade. Quem não tem, até os que lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Então essa parábola, ela abriu o caminho para que as outras pudessem também ser entendidas. Quem teve a graça de poder entender esta parábola, entenderia as outras demais. E Jesus falava, irmãos e irmãs, vocês que nos ouvem, que me ouvem neste momento, Jesus começou a pregar nesta feita por esta parábola, porque antes disso aconteceu um fato, que nós vamos ler em Marcos capítulo 3, onde Jesus entra numa sinagoga e ali ele encontra um homem com uma das mãos atrofiada. E muitos estavam ali para observar o que Jesus ia fazer com aquele homem. Se Jesus ia curar aquele homem, pois era um sábado. E existiam muitas pessoas ali, que eles não estavam com o coração aberto para ouvir os ensinamentos do Senhor. Pelo contrário, eles estavam ali procurando uma forma de encontrar um deslize em Jesus para acusá-lo. Corações endurecidos. E lá no versículo 5 do capítulo 3 de Marcos, Jesus tem um relato que diz assim: Jesus, irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estende a mão, e ele estendeu, e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderia matá-lo. E aí Jesus, que já estava ali com
eles fechando o cerco, né, fechando todas as portas das sinagogas, perseguindo Jesus de todas as formas para tentar matar Jesus, para impedir que Jesus viesse semear mais o seu evangelho e mais vidas, pessoas fossem alcançadas e transformadas pelo poder do ensinamento de Cristo. A Bíblia diz que o Senhor agora faz das praias o templo e de um barco um púlpito para pregar o evangelho. E naquele momento ele prega e ele ensina sobre a parábola do semeador. E aí a gente observa, né, por que os discípulos falam, pergunta para ele, mas mestre, por que você está falando por parábola? Como o Senhor conhece o profundo e o escondido? Mesmo sendo homem, veio à terra, sendo homem, para que ele pudesse cumprir com o plano da redenção, ele também era Deus, e ele conhecia, ele sondava os corações daquelas pessoas. E as pessoas que estavam com os seus corações endurecidos, elas não receberiam, porque elas não estavam prontas para receber a palavra. Pois entender a palavra de Deus é ter um coração aberto, sincero, é ter sede de ouvir e aprender. E algumas pessoas ali que estavam naquele meio, eles não estavam com essas características, pessoas com o coração aberto. Pelo contrário, a Bíblia diz que o Senhor sentiu profundamente tristeza, porque viu que aqueles corações estavam endurecidos. E aí o Senhor conta essa parábola, que quando a gente observa, a gente vai lendo esse texto, e eu convido a você, né, depois fazer uma reflexão nesse texto, do capítulo 13 de Mateus, e aí você vai observar que lá na frente o Senhor vai explicar detalhadamente o que significa aquele semeador e aquela sementinha que estava sendo lançada em 4 tipos de terreno. E eu quero fazer uma seguinte pergunta, uma reflexão para mim e para você. Que tipo de terreno tem sido o teu coração quando você vai receber a semente, que é a palavra de Deus? A Bíblia nos ensina aqui que existia 4 tipos de terreno. O primeiro terreno, o semeador veio e lançou a sementinha à beira do caminho. À beira do caminho. Só que veio as aves, meu irmão e minha irmã, e as comeram. Aquela palavra, ou seja, a semente, nem chegou a nascer, nem chegou a germinar, nem chegou a passar pelo processo, todo o processo ali de nascer, ser inserida na terra, ter o tempo da semente morrer e nascer a plantinha. Nada disso aconteceu. Veio já as aves e a roubou, a comeu, tirou ela daquela terra. E o que significa? Qual o sentido desse primeiro terreno? Meu irmão, minha irmã, nós observamos que o evangelho do Senhor, ele tem sido semeado dia após dia, ano após ano. Passam-se séculos e séculos, mas a palavra do Senhor continua sendo pregada. Milhares de pessoas ouvem essa palavra. Milhares de pessoas já receberam o chamado. Mas como a própria palavra do Senhor diz, que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. O que nós observamos é que Jesus nunca ficou impressionado com multidões, porque Ele conhece os corações, os mesmos ouvidos, a mesma palavra, ela é pregada, só que existe corações diferentes, pessoas que vai recebendo essa palavra, mas que os corações não estão aptos para receber. E aí a gente vai observando quantas pessoas que passam pelos templos dentro da igreja, quantas pessoas que vão ouvir essa palavra agora, a qual eu estou pregando, essa reflexão dentro da palavra de Deus, que vão apenas passar o feed, que não vão dar ouvido, não vão escutar, ou se ouvir, não vai sequer entrar, fazer efeito no coração. São pessoas que estão vivendo por viver, como folha seca, não acreditam, ou até mesmo ouve, até mesmo diz que acredita em Cristo, que acredita em Deus, mas são superficiais, não querem ter intimidade
conhecer, fazer parte desse evangelho, carregar esta cruz, ser um verdadeiro cristão. Então, esses pássaros, ele representa o diabo, que é um dos primeiros inimigos. Nós vamos ver 3 qualidades, 3 tipos de inimigos dentro dessa parábola, que vem roubar essa semente, que é a palavra de Deus, que vem para as nossas vidas. E o primeiro é o diabo. As árvores aqui, ela está sendo representada pelo diabo, ou seja, ele vem e rouba, não sequer deixa a palavra fazer efeito. E é por isso que nós observamos que muitas vezes, quando se prega para multidões, a gente observa que tão poucos são aqueles que realmente receberam a verdadeira transformação, a libertação. E aí nós vamos agora para um outro tipo de terreno, que é o terreno onde o terreno é pedregoso, uma terra rochosa, dura, endurecida. Lembra lá do Marcos, capítulo 3, quando o Senhor sondou os corações daqueles que estavam ali dentro daquela sinagoga? Lembra que no versículo 5 o Senhor ficou profundamente triste porque ele viu que aqueles corações estavam endurecidos. Meu irmão, minha irmã, aquelas pessoas que estavam ali, aqueles fariseus, aquelas pessoas que estavam ali perseguindo Jesus, elas ouviam a palavra todos os dias. Elas ouviam os ensinamentos, elas tinham conhecimento das leis, mas não tinha profundidade, não tinha raiz. Era um coração endurecido, por mais que a palavra batia naquele coração todos os dias, por mais que ia martelando e a semente era sendo jogada todos os dias ali, por mais que eles podiam até nascer, a sementinha, aquela plantinha nascia, mas sem vitalidade, sem força. E logo já veio ali o sol, já queima, já sufoca e aquela plantinha já morria. Então era assim o coração daquelas pessoas. Por isso que o Senhor ficou muito triste. E quantas vezes o Senhor, Ele tem olhado para os corações aqui na terra? Quantos corações endurecidos? Quantos corações que não têm deixado essa palavra, essa planta que é a palavra do Senhor crescer? Não tem deixado a terra seca, sem água, sem alimento, sem adubo, porque não basta só ouvir a palavra, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos adubá-la, nós precisamos buscar, não é apenas levantar a mão ou dizer eu aceito o Senhor, eu quero Jesus, eu sou de Cristo. Nós precisamos vivenciar os mandamentos do Senhor, colocar em prática. Nós precisamos colocar em prática a oração, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos renunciar o nosso ego, o nosso orgulho. Nós temos a palavra do Senhor, o reino dos céus, ele é organizado, ele tem toda a sua metodologia para um caminho, para caminhar em um caminho que não é largo, ele é estreito, ele é um caminho difícil, mas é o caminho que leva à salvação. Então nós temos que olhar para dentro de nós e fazer essa análise. Será que o meu coração não tem sido um coração rochoso, pedregoso, cheio de pedras, que está impedindo a palavra dar frutos, germinar e se tornar uma árvore viçosa, onde não apenas ela tem folhas, mas que ela também tem frutos? Porque nós já vemos também dentro da palavra do Senhor, que o Senhor, ele dá importância à árvore que dá frutos. Um dia ele encontrou uma figueira toda formosa, cheia de folhas, mas ele amaldiçoou aquela figueira porque não encontrou um fruto naquela figueira para ele comer. E aquela figueira secou. Então nós temos que observar e olhar para dentro de nós e perguntar: Senhor, de que maneira está o meu coração? Porque se ele está um coração pedregoso, um coração cheio de dureza, pedimos para o Senhor que Ele tenha o poder de amolecer, de transformar esse coração. E quando esse coração, essa passagem diz a respeito desse terreno pedregoso, aí existe um inimigo muito perigoso, que é a nossa carne, a nossa natureza humana. As árvores que roubaram a semente no primeiro terreno representam o diabo. As pedras,
A dureza aqui representa a nossa carne. Muitas vezes nosso ego, nosso orgulho, a nossa maneira às vezes de querer agir, de querer pensar, de querer reagir com os nossos próprios impulsos, com as nossas próprias forças, de não nos deixar ser quebrantado pelo Espírito Santo de Deus, de não nos deixar ser conduzido. Muitas vezes nós queremos a palavra do Senhor, queremos receber, até nos emocionamos. Quantas pessoas a gente observa, irmãos, que em um evento, às vezes, em um congresso, ou em um momento que ele ouve a palavra, ele até recebe essa palavra, ele, né, se emociona, e aí a gente pensa, a gente se alegra, nossa, quantas pessoas agora, essas pessoas vão ser transformadas, de repente você olha, e no outro dia, em outro momento, aquela pessoa já não está mais na presença do Senhor. Às vezes, ela se apega a um evangelho fácil, onde ela vem para Jesus não por interesse de seguir a Cristo, olhando para a cruz e entendendo que ser cristão, fazer parte do evangelho, é carregar a cruz, é carregar as marcas de Cristo, é ser conduzido pela sua vontade, pelos seus princípios. E aí esta pessoa às vezes vem para o Senhor na expectativa de ser apenas abençoado, de ser próspero, de ser curado por uma cura, por um desejo de um milagre, e não são transformadas, estão superficialmente na presença do Senhor. Qualquer vento, qualquer onda de luta, de dificuldade, se desviam, não mais lembram das promessas, não consegue vivenciar o evangelho, coloca desculpa em tudo. É porque este lugar onde eu estou, essa igreja, só tem pessoas que fofocam, pessoas que falam mal um dos outros, porque eu não gosto do pastor, por isso, por aquilo. Irmão, irmã, quantas pessoas às vezes vai à igreja e quando a gente pergunta o que ela sentiu, o que ela ouviu, ela vai dizer, não, eu vi que fulano estava conversando com fulano, que ciclano, é que está acontecendo isso ou aquilo. Ou seja, ela não tem um testemunho de dizer, eu ouvi a palavra e naquele dia a palavra falou assim, assim. Eu fui tocado, eu fui transformado por essa palavra que eu ouvi. Quantas vezes nós percebemos, irmãos, e às vezes isso está acontecendo comigo e com você. Nós temos que refletir dentro dessa passagem, porque aqui o Senhor já nos revela quais são os corações que não tem como jamais receber a semente e dar fruto. Uma outra qualidade de terreno é um terreno espinhoso, onde o semeador vem, coloca a sementinha ali, mas vem os espinhos, a sufoca. E aqui também a gente percebe que esse coração, ele recebe a palavra, a semente cai, ela até cresce, ela até nasce, mas ela não consegue ir à frente. Por quê? Porque os espinhos a sufocam. E o que representa esses espinhos? Os espinhos representam hoje o mundo. Eu já falei que as aves nessa parábola representam o inimigo, o diabo, as pedras, o terreno pedregoso, rochoso, representa a nossa carne, a nossa dureza de coração. E agora os espinhos representam o mundo. As oferendas, quantos querem servir a Cristo e ao mundo ao mesmo tempo. E a própria palavra do Senhor diz que não é possível seguir a dois senhores, porque certamente vamos aborrecer um. Então, para servir a Deus, para caminhar nos caminhos do Senhor, para estar neste caminho, nós precisamos renunciar ao mundo. As oferendas, não tem como você parecer um servidor de Cristo, um cristão, um servo do Senhor e ao mesmo tempo parecer com o mundo. Não tem como você comungar das coisas do Senhor, do Espírito Santo, daquilo que o Senhor nos oferece, daquilo que vem do alto, ter intimidade com as coisas do alto e ao mesmo tempo querer desfrutar das coisas deste mundo, das vaidades, das oferendas, das larguezas, da alvareza, do que o inimigo oferece para esse mundo. Porque a Bíblia nos diz que uma certa vez, quando o Senhor estava ali, 40 dias ali jejuando, estava
fraco na carne naquele momento por conta da alimentação que ele não estava fazendo, o inimigo veio e levou ele a um alto monte e ofereceu. Falou, olha, se você se prostrar aos meus pés, eu te ofereço tudo isso. Você está vendo? Todas essas riquezas, tudo que está aqui nesse mundo é meu. E o Senhor, a resposta que o Senhor disse a ele veio através da palavra, também está escrito, somente adorareis ao Senhor teu Deus. Somente a Ele, somente buscai o Senhor em primeiro lugar e as demais outras coisas o Senhor vai acrescentar conforme a nossa necessidade. Meu irmão, quando a gente coloca as nossas vontades, a nossa vida secular em primeiro lugar e coloca o Senhor em segundo, não vai dar certo. Os espinhos vão sufocar a palavra, ela não vai ter efeito, ela não vai dar fruto. Você vai até receber, eu vou até receber essa palavra. Ela vai até nascer, mas todos esses espinhos que se representa o nosso dia a dia, às vezes as ocupações que a gente vai colocando em prioridade, as coisas, as vaidades desse mundo, as coisas que o mundo vai oferecendo, a gente tem que observar que hoje o inimigo ele tem nos enganado de uma maneira muito fácil e a gente tem caído, deslizado de uma forma tão fácil. Deslizado rapidamente, porque tem tanto entretenimento hoje, que quantas vezes a gente quer mais alimentar o nosso ego do que ser transformado pelo Evangelho. Quantas vezes a gente vai na igreja e quando aquela palavra ela não veio para alimentar o nosso ego, observe os hinos, a maioria dos hinos, dos louvores que hoje estão sendo cantados nos púlpitos das igrejas, nos palcos, são louvores que alimentam o ego da pessoa. Você vai vencer, porque você não pode ser um perdedor, porque essa luta vai passar e você vai ser mais que um vencedor. E assim vai, porque você está triste, mas daqui a pouco a vitória vai vir e você vai ser próspero, você vai ser abençoado, você vai passar. Tudo isso, aí as pessoas olham, observam e falam, não, mas eu preciso, só que eu não quero ser transformado para acontecer isso. Ah, mas eu preciso dessa bênção, eu preciso porque Jesus tem que me abençoar, eu preciso vencer, eu estou triste, eu estou abatido, eu não posso viver dessa forma porque eu sirvo a um Deus dono do ouro e da prata, um Deus rico, um Deus médico dos médicos, um Deus abençoador. Sim, Deus é tudo isso. Mas para que eu viva as graças do Senhor, para que eu faça parte e experimente todas as bênçãos do Senhor, tanto aqui neste reino, nesta terra como no céu, eu preciso ser transformado pelo seu Espírito Santo. Eu preciso dar lugar e entender que nem sempre eu vou vencer neste mundo, mas passando pelas provas, pelas lutas neste mundo, eu estarei me preparando, me capacitando para o dia da volta do Senhor estar com Ele. E quando Ele vier com o julgamento final, as obras, tudo aquilo que eu passei, Ele nos dará o galardão. E entender que aqui nesta terra, nem sempre eu vou ser próspero, nem sempre eu vou vencer. A enfermidade pode vir para quem serve a Deus, para quem não serve. As lutas virão, só existe uma diferença, que onde Cristo está, onde Deus habita, a paz, a tranquilidade, a ciência, a consciência de que você não está sozinho. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, aqui eu já falei das 3 qualidades de terreno, mas há um terreno que eu quero te chamar a atenção, que fala a respeito de um terreno que a terra era boa. E essa terra boa, a sementinha só pôde nascer dentro dessa terra boa. Aleluia, Jesus. Porque esse terreno, ele estava preparado, ou seja, quando a gente ouve a palavra, quando a minha terra, o meu coração está aberto, sedento, eu quero ouvir, eu internalizo, eu não só ouço, mas eu coloco em prática. Eu não só ouço, mas eu guardo ela, eu escondo ela dentro do meu coração. O salmista diz, escondi a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho.
É isso que a palavra do Senhor fala. E o interessante da gente ver que esse terreno a qual o Senhor deseja que o meu e o teu coração esteja preparado, é um terreno que recebe a mesma palavra, mas a gente observa que a árvore cresce, dá frutos, porém, os frutos dessas árvores não é a mesma proporção. Uns recebem essa mesma palavra e entrega 30% de frutos. Outros recebem essa mesma palavra e entrega 60% de frutos. E aqueles que recebem esta palavra, que deixa ela germinar, crescer, um terreno adubado, um terreno úmido, um terreno que está arejado, que tem umidade, ele entrega 100%. E aí, às vezes as pessoas falam e dizem assim, mas por que eu estou na presença do Senhor e eu não consigo ser tão abençoado, ter essa unção que esse irmão tem? Observe essa palavra. O próprio Senhor já nos diz, nem todos serão iguais. Porém, a proporção que está o teu terreno, a forma como você recebe a palavra, a forma como você zela dessa palavra, a forma como eu recebo e zelo dessa palavra, a forma como eu busco a vivenciar essa palavra é que vai me dar a proporção dos frutos que eu vou gerar. Porque se eu busco menos, se o meu terreno ele não está tão úmido, ele não está adubado de maneira que eu possa dar 100%, eu vou produzir apenas 30%. Mas eu faço uma pergunta para você. O Senhor entregou a mesma quantidade de semente ou não? O Senhor entregou a mesma semente para esses corações ou não? Claro que sim. O Senhor entregou a mesma semente, o semeador lançou a mesma semente, porém a proporção que nasceram foram diferentes a porcentagem. E a gente observa aqui, meu irmão, minha irmã, que o que importa para o Senhor não é a árvore que vai nascer apenas, não é a quantidade de frutos, mas Ele quer que nós demos frutos, ou seja 30%, ou seja 60%, ou seja 100%. Que nós venhamos dar frutos, que nós venhamos ouvir e deixar essa palavra crescer no nosso coração de maneira que ela frutifique, de maneira que as pessoas olhem para nós e vejam verdadeiramente a um cristão, a uma cristã, uma pessoa de Cristo, que representa o Senhor nesta terra, que é sal, que é luz. E o Senhor tem esse chamado para mim e para você, e não tem coisa melhor na vida do que servir a Cristo, do que deixar essa palavra germinar nos nossos corações. Hoje nós não estamos só na qualidade de receber a palavra, nós também temos a qualidade de semeador. Nós também precisamos semear essa palavra. Porque quando uma fruta nasce, meu irmão, quando uma planta cresce, observe, a árvore cresce, ela produz frutos. Você já observou em algum terreno que aquela plantinha ali nasceu e deu aqueles frutos, e quando os frutos caíram, que ele não foi colhido, ali aquela semente foi germinada ali no pé daquela terra, às vezes naquele cantinho, há vários brotinhos. E aí ela cresce através desses brotinhos e se torna uma outra árvore, ou seja, uma árvore que deu frutos e que dos seus frutos deram outros frutos. É assim que o Senhor quer que nós sejamos na sua palavra, na sua presença, no nosso dia a dia. Um terreno fértil, um terreno onde possa receber essa palavra e as nossas atitudes, os nossos exemplos de vida, a nossa vida, ela venha ser luz, exemplo, testemunho vivo do Evangelho de Cristo. Que o Senhor possa, todos os dias, preparar esse terreno que é o nosso coração, e que o seu coração ele venha a ser sempre um coração fértil, um coração onde todas as vezes que a semente, que a palavra de Deus vier cair nessa terra que é o seu coração, no meu coração, ele possa encontrar uma terra preparada para receber essa palavra, para receber essa semente, e que nós possamos estar atentos, sensíveis à voz do Espírito Santo. Que o Senhor continue falando cada vez mais aos vossos corações. Eu agradeço de todo o meu coração pelo carinho de cada um de vocês, por estar
junto comigo nesse projeto de evangelização. Deus abençoe e até a próxima.